o assunto hoje é justamente a respeito de sinarquia e realização da democracia participativa. É sinarquia ou democracia participativa. Então nós vamos entrar nesse entendimento. Neste slide inicial nós temos ali a esfinge, né, que tem uma enorme importância no conhecimento transcendental, né, teológico, biótico, né? Nós temos aqui a Grécia, né? Todos os conhecimentos passam pela Grécia, né? E temos aqui o símbolo da ONU, né? A ONU, que representa o sistema de organização da humanidade, das nações, né? E aqui o planeta Terra com uma mão, não é isso? Uma mão humana, evidentemente. É a mão humana sustentando a Terra, evidentemente. A sinarquia representa... Quem vai fazer a sinarquia? Políticos, instituições, governo? Não, a sinarquia é feita pela própria sociedade civil. Então aqui essa mão representa a sociedade civil. Esse é o grande avanço do sistema de organização da humanidade no terceiro milênio e daí para frente. Né? Então, inicialmente eu quero fazer apenas um comentário. A sinarquia deve ser estudada sem preferências políticas e ideológicas. Então, estudar sinarquia, a gente tem que se desligar, né? Desligar de qualquer tendência partidária, ideológica, porque não dá certo se não for dessa maneira. E sem preocupação, e sem se preocupar em classificar os fatos como bem ou mal, seguindo a linha do nosso mestre. Não é bem nem mal, sim o dever. Aliás, nós podemos dizer que, quando a gente fala isso no público não ligado às escolas asiáticas, as pessoas perguntam, mas como que nós vamos entender? Porque, então, o bem e o mal são iguais? Resposta, não. O bem e o mal não são coisas iguais. Mas também não são coisas contrárias. Elas são, evidentemente, complementares. Né? Bem e mal são complementares. Lá na teosofia, né, se a gente for no glossário teosófico, tem um exemplo da HPP, que ela afirma da seguinte forma: se o mal desaparecesse da face da Terra, o bem subiria também. Isso realmente é uma coisa difícil de entender isso, né? No sentido, vamos dizer assim, objetivo, né? Exotérico, não é isso? Mas é verdade. Então, eu vou dar um exemplo. Vamos fazer um exemplo, né? Suponhamos que todo mundo diz que Deus é onipotente, pode tudo, etc. Suponhamos que hoje, não é isso? Deus resolvesse terminar com as doenças do mundo. Então, muita gente diz, não, Deus tem esse poder. Isso é uma outra discussão. Tem gente que pensa assim, ele pode. Então Deus resolve, termina toda a doença do mundo. Amanhã eu ligo o rádio de manhã, é isso? Primeira notícia, todo mundo está curado, não existe mais doença. É isso, uma coisa impressionante, né? Aí no primeiro momento eu vou ficar muito contente, né? Poxa vida, é o paraíso, não tem ninguém mais doente. Mas depois de algumas horas começa a vir outras notícias, né? Hospitais fecharam, as indústrias farmacêuticas foram à falência, greves, médicos fazem passeata, enfermeiros e assim por diante. É o caos. Não é verdade? Então, o bem sumiu, é isso? O mal sumiu, e a gente classifica o mal como doença, é isso? Mas o bem, evidentemente, some com ele porque dá um caos. Então, na verdade, então, a questão do bem e do mal é uma solução progressiva e continuada no fim de fazer um fechamento, né? A polaridade, fechando, esse é o entendimento. Fecha-se a polaridade, não é verdade? Porque nem o dia e a noite, né? A gente fala assim, o dia e a noite são opostos, não, são complementares. Eu até costumo falar o seguinte, para a gente entender essa coisa, né? O dia e a noite não são iguais, mas são complementares. Então a gente pode fazer a seguinte pergunta: a que horas começa o dia e a que horas começa a noite? A pessoa pode dizer, não, o dia começa às 6 da manhã, né? E a noite começa às 6 da tarde. Mas não é bem verdade isso, né? Na verdade, o dia começa à meia-noite. Não é verdade? Porque os raios do sol, a partir da meia-noite, já começam a penetrar na atmosfera. Nós não percebemos, mas já vai clareando. Né? E a noite começa ao meio-dia, não é às 6 horas, ao meio-dia. Porque a partir do meio-dia, no Equador, o sol afina, ele começa a caminhar em direção do poente, na verdade, os raios já estão se tornando mais fracos. Né? A partir do meio-dia, no primeiro minuto. Então, na verdade, a gente vê um
um equilíbrio entre noite e dia, assim como bem e mal. Então, nesta questão, seguindo a orientação do nosso mestre, né, Henrique de Souza, não se preocupe nem com o bem nem com o mal, mas sim com o dever. Então, essa é a visão da sinarquia. Evidentemente, não se conformando, evidentemente, com as coisas, né? Não é uma opção, mas sempre levando em conta essa questão do não partidarismo, não é isso? E tentando resolver a coisa sob o aspecto humano. Não é isso? Então, nós temos aqui, nós podemos começar dizendo o seguinte, nós vamos observar esses assuntos, esses vários assuntos. Aqui são 10 assuntos, nós vamos trabalhar para dar os 5 primeiros assuntos hoje e os 5 outros assuntos no encontro seguinte, né? Na próxima quinta-feira. Então, aspectos filosóficos, aspectos históricos e metafísicos, aspectos básicos, aspectos definidores, aspectos políticos, os produtos da cadeia lunar. A gente estudando os produtos da cadeia lunar, a gente entende essa problemática humana da nossa situação, etc. Né? A razão de ser das coisas. O projeto sinárquico. Como é que a gente pode observar esse projeto sinárquico? Qual é o andamento dele, né? Através do tempo, né? E também, no lugar, as formas de ação da SBS e os limites. Como pode a SBE, a eubiose, agir no sentido sinárquico e quais os seus limites? E depois, em 10, temas para meditação e debate, eu quero abrir para debate, troca de ideias a respeito desses assuntos, né, todos. Muito bem. Então, vamos começar aqui, já começar com o primeiro ponto, né? O primeiro ponto seria, aqui, essa bibliografia básica, são 23, 32, então são muitas referências. Aliás, eu estou, como eu falei para o Maldonado, há 17 anos que eu venho trabalhando nesse assunto e vai se acumulando. Além disso, tem na internet, tem muita coisa que não consta aqui desse estudo, então é um assunto muito vasto, né? Muito vasto para ser. E também eu tenho aqui uma palestra que eu fiz no dia 14 de julho de 2001, justamente lá ali no primeiro Encontro Nacional de Ética e Política, Carmo de Minas, né, que eu tenho, se quiser, bem resumido, compactado, eu tenho à disposição, posso mandar por e-mail, né, por e-mail. Bom, muito bem. Considerações iniciais. O século XXI nos reserva o grande momento da transformação planetária, né? Planetária, através do início do processo para o encontro do ser humano com a sua consciência superior. É basicamente essa a teoria da eubiose, né? Transformação interna. O sistema de organização sinárquica deverá ser estabelecido no futuro como objetivação do arquétipo universal da fraternidade cósmica. A sinarquia já existe? Já existe na natureza, no universo. O universo é sinárquico. Mas depois nós vamos entrar nesse detalhe, por que num determinado momento a humanidade se afastou da sinarquia, né? Num determinado momento e diversos ciclos históricos dessa forma. Hoje nos é difícil antecipar a sinarquia, que será modelo político e social vigente em séculos vindouros. Ela vai acontecer. Vai acontecer. Não sabemos ainda exatamente o caminho, as etapas, mas a gente está aqui para isso, né? Como seres humanos, para tentar entender esses fatos. Né? Mas nós podemos manter o ideal sinárquico em nossas mentes e tornar o público como centelha de luz que deverá acender a chama da iniciação humana. Isso. Então, isso é muito importante, essa consideração inicial a respeito do ideal sinárquico. Então, aspectos filosóficos, vamos entrar. Apenas eu queria fazer um comentário. De acordo com os ensinamentos de JHS, nós temos aquela tríade iniciática, né? Templo, a escola e o teatro, não é isso? Então, antecipando, nós podemos agir de maneira na implantação da sinarquia, não é isso? Conforme os ensinamentos do nosso mestre, através da ritualística, que é muito importante, né? Através da escola, que estamos fazendo agora aqui, né? E através do teatro. Através do teatro, o que significa através do teatro? Essas palestras tornaram-se públicas, né? Tornaram-se públicas na rádio, na televisão, né? Falando sobre sinarquia, né? E através de candidaturas de pessoas que têm esse ideal, mesmo que não seja da eubiose, mas que tem um ideal sinárquico. Então é mais difícil, porque o sistema já é muito, no mundo inteiro, não sabe, o sistema, eu já digo que a democracia representativa é um sistema falido no mundo inteiro, já está falido, não tem mais consenso. Aliás, o nosso mestre fala, reconstruir. Não tem como botar remendo na democracia participativa. Né? Aliás, o Winston Churchill, já adiantando, na sua época, num determinado momento, o Winston Churchill falou que a nossa democracia é muito ruim, mas é o melhor que nós temos. É melhor do que a ditadura, né? Mas não é o ideal. Então, evidentemente, a resposta para o Winston Churchill
ele dizia que a democracia representativa não era boa, é a democracia participativa. Então, isso faz parte, então, desses temas que os filósofos desenvolveram através dos tempos. Né? Então, nós vamos agora analisando, né, esses fatos, né, através do tempo. Né? Evidentemente, existe uma política conforme a filosofia grega clássica, e começando com a política conforme Platão. As obras de Platão. Os escritos em que Platão trata especificamente do problema da política são a República, o Político e as Leis. São as três obras fundamentais. Né? Na República, a obra fundamental de Platão sobre o assunto, ele traça o estado ideal. O reino do espírito, da razão, dos filósofos, em chocantes contrastes com as ideias sobre o estado e a política deste mundo. Então, realmente é impactante a ideia que ele tem a respeito do estado através dessas obras que ele publicou, né, que ele escreveu, né, depois foi conhecido através dos séculos. Né. A justificação da sociedade e do Estado. Qual é a justificação da sociedade e do Estado? Platão acha na própria natureza humana. Portanto, cada homem precisa do auxílio material e moral dos outros. Né. Dessa variedade de especialidades, né, e necessidades do ser humano, então origina-se a divisão de trabalho. Então, Platão, a primeira ideia dele, então a sociedade tem que dividir trabalhos. A divisão de trabalhos, isso é sinárgico, né? Divisão de trabalhos, cada um fazendo aquilo que lhe compete fazer. Isso é muito importante, né? A essência do Estado, então, seria não uma sociedade de indivíduos semelhantes e iguais, mas dessemelhantes e iguais. Então, a desigualdade é muito importante, né? Mas nós, apesar de sermos desiguais em funções, somos iguais em essência. Ou não iguais, semelhantes em essência. Mas cada um tem um caminho. Nessa sala não existem duas pessoas iguais. Todos nós temos uma história a apresentar. E nunca existiu, não existe, jamais vai existir uma pessoa igual a cada um de nós aqui. Então, a questão da diversidade. Né? Então, o Platão, continuando o seu estudo, ele passa, então, para o significado da divisão em classes sociais. Né? Segundo Platão, o Estado ideal deveria ser dividido em classes sociais. E ele classifica, né? A dos filósofos, a dos guerreiros, a dos produtores, e então aí são três divisões. Né? Então, na verdade, ele divide uma classe que dirige, uma classe que defende, uma classe que faz a produção, a riqueza do Estado, e outra classe de trabalho. Né? Aliás, no tarô, se nós formos ver no tarô, as cartas do tarô, não as 22 cartas, depois das 56 cartas, nós temos 4 naipes, né? Copas, que representa a direção, os filósofos, né? Espadas, guerreiros. Né? Ouros, os mercadores. Né? E paus, os trabalhadores. Então, já no tarô, nós temos 4 naipes, né, representando essas 4 divisões do Estado nas suas devidas situações. Né? A classe dos filósofos cabe dirigir a república. Né? Então, realmente, os filósofos contemplam o mundo das ideias, a realidade das coisas, a ordem ideal do mundo e, evidentemente, a ordem de todas as coisas. Né? Tal atividade constitui um dever para o filósofo. Mas, evidentemente, não constitui uma relação de castas como se entendeu no final, antes de 1948, na Índia, quando as castas foram abolidas pelo trabalho de Gandhi, quando as castas árias estavam corrompidas, não é verdade? Castas, mas no sentido kármico, não no sentido depreciativo. Né? E, evidentemente, nós temos a classe dos filósofos, dos guerreiros e a classe dos produtores, cada um realizando o seu trabalho, e depois nós vamos ter imagens mais claras a esse respeito dessa divisão do trabalho. Né? Agora, a função moral do Estado. Nessa concepção ideal, espiritual, ascética do ideal platônico, ele, evidentemente, ele propugna uma certa, para os filósofos, a direção do Estado. Né? Mas, entretanto, o Platão foi levado a essa concepção política, tornada depois o sinônimo do imanentismo. Ele, evidentemente, dá essa visão, mas muito mais do que toda a divisão, ele destaca, como Aristóteles também, a função moral do Estado. A função moral do Estado é muito importante. Né? Ele também qualifica de uma maneira muito importante essa questão, o Estado como educador. O Estado como educador. Aliás, se nós
olharmos para o nosso universo, o nosso planeta, não existe nenhum Estado educador. Não existe. O Estado fura poços de petróleo, faz viagens interplanetárias e cuida de tudo, menos da educação. Não estou dizendo a educação formal, a formação do indivíduo, né? Formação moral, ética do indivíduo. Nenhum Estado se preocupa com isso. E, evidentemente, ele tinha compreendido a supremacia, né? A supremacia o valor da grandeza moral, que ele fala, né? O Estado como educador. O Estado, então, deve promover, antes de tudo, o bem espiritual dos cidadãos, educados para a virtude e ocupar-se com o seu bem-estar material apenas secundariamente e instrumentalmente. Dessa maneira, é conseguido, então, o Estado educando o homem para uma condição de um ser virtuoso, segundo as virtudes de cada classe, evidentemente. Então, essa visão do Platão e de Aristóteles também, Estado como educador. Muito bem, entre partido, então, seguindo essa visão de Aristóteles, nós temos a política, nós temos conforme Aristóteles, né? Ele vê a política aristotélica é essencialmente unida à moral, porque o fim último do Estado é a virtude, isto é, a formação moral dos cidadãos. Isso é fundamental para o Aristóteles também, seguindo a linha do seu mestre, né? O Estado, então, é superior ao indivíduo. Portanto, a coletividade é superior ao indivíduo, o bem comum superior ao bem particular. Então, isso é uma visão realmente, já naquela época, né, fantástica dessa visão. Né? E, evidentemente, a família. Né? Platão e Aristóteles dão uma importância muito importante à família, visto que o Estado se compõe de uma comunidade de famílias, assim como essa se compõe de muitos indivíduos. Né? Então, na verdade, não há nenhuma possibilidade de fazer mudanças políticas importantes no Estado sem construir a família. Né? E hoje nós vemos que realmente nós temos problemas graves na família no mundo inteiro, não só no Brasil. Né? No mundo inteiro nós temos problemas gravíssimos na questão da estruturação da família. Né? Então, essa é a função. O Estado, então, tem essa função de orientação moral, né? A função. Então, vejamos agora vejamos agora a função do Estado. Né? O Estado surge pelo fato de ser o homem um animal naturalmente social e político, gregário. Né? Ninguém consegue viver isolado. Então, cada um tem que ter uma função e, evidentemente, a associação dessas funções, evidentemente, origina um Estado equilibrado, né? Uma sociedade é o sinal da sinarquia. Né? Se, conjuntamente, a arquia, o governo, então, sinarquia representa o governo no sentido participativo, né? De todos. Né? Então, a finalidade do Estado, então, é essencialmente espiritual, é promover a virtude e, consequentemente, a felicidade dos súditos mediante a ciência de todas as formas, inclusive a política. Né? Não obstante isso, a concepção ética de Estado, Aristóteles, diversamente de Platão, salva o direito privado, a propriedade particular e a família. De uma maneira que ele mantém essa ideia da propriedade privada, e nós vamos, depois para frente, analisar esses fatos importantes. Né? O que significa a repartição dos bens, ou a propriedade privada, então nós vamos analisar isso. Né? Então, mas o Estado não é uma unidade substancial, e sim uma síntese de indivíduos essencialmente distintos. Né? Se for requerida a unidade absoluta, será mistério reduzir o Estado à família, e a família ao indivíduo. Se esse último possui aquela unidade substancial, que falta os dois precedentes. Então, realmente, a base do Estado é a família. Né? A família é importante. Né? A forma exterior do Estado. Então, aí o próprio Aristóteles começa, então, a fazer essa classificação. Na cabeça do Aristóteles, nós temos aqui, conforme Aristóteles, monarquia é o governo de um só. Unidade, cuja aristocracia é o governo de poucos, outros melhores. Né? Aristocrata, no sentido da Grécia, seria os melhores, o governo de poucos dos melhores. Caráter pela qualidade. Mas a degeneração é a oligarquia. A degeneração é a oligarquia. E a democracia, o governo de muitos. O caráter e o valor é a liberdade. A degeneração é a demagogia. E é o que temos no mundo hoje, né? Uma degeneração. Então existe, evidentemente, o ideal e a degeneração do Estado. Já na cabeça do Aristóteles, ele já consegue visualizar esta questão.
E hoje, infelizmente, na democracia nós, seres que participam da democracia, nos vários países, nós somos engolidos pela demagogia e normalmente não conseguimos fazer essa diferenciação e o voto acaba sendo produzido por uma... Aliás, Churchill, novamente, né? Churchill, eu considero Churchill, agora morreu aí a Margaret Thatcher, né? O Churchill foi o único que teve honras de rei. Né? Ele teve o funeral dele, geralmente não, só a rainha pode ter o funeral de rainha, né? E os abaixo têm funerais militares, como teve a Thatcher. Ele não, ele teve a sua... Ele foi homenageado como primeiro-ministro no status de soberano, né? E foi um indivíduo realmente... Bom, ele foi associado a Roosevelt, nosso mestre se refere a Roosevelt, um dos grandes, né, homens do século XX, então ele foi uma coisa extraordinária. E o Churchill, num determinado momento, ele disse o seguinte, olha só que interessante, não existe opinião pública, o que existe é opinião publicada. É isso? Então aqui, o Ibope fez uma pesquisa, a opinião pública, isso tudo é fantasia, isso não existe. O que existe, e o Churchill já se orientava disso, alguém fala alguma coisa, aquilo é admitido como verdade. Aliás, no Império Nazista, lá no mundo nazista do Hitler, né, tinha o Goebbels, não, que era o propaganda, né? Isso tem um filme, ele falando, tem um filme publicado no Canal 2, né, naquela época, né? O Goebbels falou o seguinte, se você falou uma mentira repetidamente, uma hora ela vai passar como verdade. Você vai fazer uma mentira, o Goebbels falou isso. Mente, um dia isso vai ser aceito como verdade. Então é a demagogia. Né? Então, aí o Churchill realmente dá faz essa observação. Não existe opinião pública, existe opinião publicada. Então isso é muito importante. Né? Então, continuando, a gente vê que seguindo as preferências de Aristóteles, então nós temos as preferências de Aristóteles vão para uma forma de república democrática intelectual e a forma de governo clássica da Grécia isso era o governo particular em Atenas. Né? Então, essa é a preferência do Aristóteles. A autocracia, então nós temos aqui, olha, agora analisando, veja só que interessante aqui, olha, aqui nós temos, né? Aqui, sinarquia, governo de todos, liberdade, governo de todos, né? Democracia participativa. Caráter, liberdade, fraternidade e igualdade. A degeneração é a anarquia. Isso o nosso mestre fala, né? E o contrário da sinarquia é a anarquia. Olha, a natureza, depois nós vamos entrar nessa questão, a natureza é sinárquica. Isso. Então, de maneira bem simples, o mamoeiro da mamão, isso? A bananeira da banana, isso? Ou a laranjeira da laranja, e assim, sinárquico. Cada coisa produz aquilo de acordo com a sua própria natureza. Na anarquia, não. Então mistura tudo. E tem um monte de gente tentando produzir coisas para os quais ele não tem capacidade para isso. Não é isso? Aliás, no próprio meio empresarial, diz o seguinte, numa empresa, o indivíduo vai subindo, o limite dele é a incapacidade dele. Chega um momento que torna-se incapaz, aí não sobe mais. Ele pode até ser demitido. Então, o limite dele é a sua própria incapacidade. É isso? Então, essa é a coisa. Então, na sinarquia, já começando a definir a sinarquia, cada um fazendo as coisas de acordo com a sua própria natureza. É isso? Então, isso vale desde a Índia antiga. Né? O Império Guerrero na Índia, antigamente, era assim. Cada um, depois degenerou. Krishna depois tentou reimplantar, degenerou. Jesus, o Cristo, né, tentou reimplantar, e assim por diante, a Revolução Francesa, e assim por diante, né? Vários movimentos tentam reimplantar a sinarquia, mas sem sucesso. Né? Então, mas esta realmente é a relação que existe entre a sinarquia e a anarquia. Então, sem dúvida nenhuma, no sentido planetário, não falei no Brasil, no sentido planetário nós vivemos numa era de anarquia. É isso, porque a sinarquia não funciona pela democracia representativa. Então, aí está. Aspectos históricos e metafísicos, a segunda parte. Né? Então, nós temos aí fazer um resumo histórico de como caminhou essas questões da democracia. Né?
Veja bem, no nosso mundo ocidental nós podemos considerar esses fatos importantes. Veja. Considerações iniciais e depois acontecimentos históricos a considerar. Nosso trabalho como resumo histórico ocidental, recente ou contemporâneo, nós listamos alguns pontos importantes relativos à caminhada da humanidade, focando agora a humanidade no Ocidente, né? Mas, evidentemente, não são os únicos fatos que determinaram. É um foco, evidentemente, ocidental. Né? E, realmente, no Ocidente, nós temos aqui como acontecimentos históricos a considerar a Revolução Francesa, Napoleão Bonaparte, a Revolução Industrial, de 1750 a 1760, o aparecimento da escola liberal, socialismo, Karl Marx, sindicalismo e anarquismo, revolução comunista, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria, Muro de Berlim, Cortina de Ferro, gerações pós-guerra e a síntese na democracia participativa. Então são fatos no nosso mundo ocidental. E sempre lembrando que o nosso mestre dá uma importância muito grande ao fato na história ocidental, a questão da Revolução Francesa, que foi o primeiro tópico lá, né? E muito mais do que um ajuste no nosso tempo, nosso mestre coloca um ajuste pela evolução humana, né? A Revolução Francesa como decorrência da própria queda de Atlântida e assim por diante, né? Então é interessante que no próprio nazismo, né, eles tentam fazer essa ligação, né? O Himmler, né? O Himmler tenta fazer essa ligação. Nós, na raça ariana, nós somos descendentes de Atlântida, ele cria uma série de coisas, mas pelo sentido evolutivo, né? Evolutivo, né? O próprio Hitler, na verdade, ele faz o Partido Comunista, o Partido Nazista não era mais um partido, era uma religião. Eles faziam cultos, faziam rituais, assim por diante, né? Aliás, eu tenho um vídeo em que o Hitler afirma o seguinte: eu vou fazer o que Jesus Cristo não fez. E o Himmler é o meu Paulo de Tarso. Ele fala assim, o Himmler é o meu Paulo de Tarso. É o anunciador da minha... Então era uma loucura, era uma religião. Então ele fazia aqueles rituais, aquela pompa toda, que o pessoal ficava ali, né? Aliás, fanatizado pelas ideias. Depois nós vamos então em detalhe na questão desse ponto. Muito bem. Tem um documentário muito bom, que é o Lado Oculto do Terceiro Reich. Ah, isso, exatamente. Será feito por... Exatamente, Lado Oculto. Feito na Inglaterra. Exatamente, Lado Oculto. Mostra tudo. Se nós analisarmos as propostas de Hitler e JHS, são opostas. Tudo que Hitler falou é oposto de JHS. 1000 anos, né? Império, nosso mestre fala, 3005, né? Raça ariana, só que ele restringe a raça ariana, o nosso mestre abre da raça ariana, né? Como a síntese de toda a racial e assim por diante. Né? Então, tudo que o nosso... Mas é verdade, que a suástica gira da direita para a esquerda, né? No sentido degenerativo. E a sovástica vai da direita para a esquerda, ou seja, daqui para a Lua, né? Um movimento em direção da Lua, evolutivo. E o nosso mestre é daqui para o Sol. A suástica é muito importante essa. Mas é exatamente tanto que o Hitler queria fundar, adiantando o assunto, queria fundar a Grande Germânia, né? Que era a capital do mundo, seria em Berlim, ele estava lá com o seu arquiteto fazendo uma capital, aquele negócio todo. E no fundo é Brasília, né? Ele queria fazer na Germânia aquilo que vai acontecer em Brasília, né? Que o nosso mestre dá o galardão para o Juscelino Kubitschek, né? E o Juscelino Kubitschek sabe disso. Antes dele falecer, ele diz, não, aqui Brasília vai ser um palco das grandes decisões internacionais. Ele falou isso em São Lourenço, né? Em 1962, né? Ele lá fazer uma palestra. Muito importante. Então, aqui, Revolução Francesa. Então, a 26 de agosto de 1789, a Assembleia Nacional Constituinte proclamou a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Isso, muito bem. Aí, então, vamos aqui na sequência, né, analisando esses fatos, né? Aqui a Revolução Francesa, importância histórica. Né? Então, vamos ver aqui, deixa eu ver os itens, né? A queda da Bastilha, a Revolução Francesa, importância histórica. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó, eu vou seguindo aqui. Queda da Bastilha, 14 de julho de 1789. Na verdade, a queda da Bastilha não teve uma importância. Foi apenas um ato simbólico. Como a derrubada também do Muro de Berlim, né? Não foi um simbolismo. Né? Não teve, né? Porque essa divisão de hemisfério ocidental e oriental já estava determinado pela queda da União Soviética. Então essas barreiras foram eliminadas, a polaridade. Né?
Mas, evidentemente, houve a tomada da Bastilha com um ato simbólico, né? Aliás, não tinha nada, ninguém preso lá. O sujeito mais importante que era preso era o Marquês de Saad, que estava sendo preso por imoralidade, né? O rei mandou prender porque ele era um sujeito indesejável pela sua mente imoral, né? Então não era por questões políticas, era o único preso que estava lá, né? Mas tinha sido já um lugar onde se prendiam, né? Na época não tinha mais. Evidentemente, houve a fuga da família real em junho de 1791, a família real, disfarçados em criados. O povo gostava muito do Luís XVI, né? E o Luís XVI não era um sujeito ruim, né? O próprio mestre analisa, ele é um sujeito bom, né? Ele era um sujeito simples, né? Mas ele não viu uma Assura, né? Ele não viu na frente dele nem a princesa, a rainha Maria Antonieta, não é isso? Maria Antonieta, quando ela saiu, a sua mãe, né? Na casa de Áustria, Maria Teresa, ela dizia, isso é nos livros, né? Importantes a respeito desse assunto. A Maria Teresa falava, minha filha, estude, você vai ser rainha da França, estude, faça isso, se ilustre, você vai ser rainha da França, é uma coisa muito importante. Mas a Maria Antonieta não ligou. Chegou a festa, baile de máscaras, aquele negócio todo, né? Não ligou muito. Quando, um pouco antes de ser executada, caiu a ficha. Um pouco antes de ser, uma Assura. Um pouco antes de ser executada, caiu a ficha. O São Germain se dirigiu a Maria Antonieta, falou pessoalmente com ela. Eu quero falar com o Luís XVI. É verdade, mas não foi possível falar com o Luís XVI. Então, olha, disseram para o São Germain que ele podia ser preso, né? Ele disse assim, olha, não tem parede que me segure. Ele falava, não tem parede. Pode entender que não existe parede que me segure. A gente pergunta, se não tem parede que eu segure, por que ele não entrou no quarto do Luís XVI? Por quê? Se ele podia atravessar a parede, e o nosso mestre diz que podia, porque ele fazia diamantes, ele era um mago, né? Um ser dessa, um próprio iniciado sexto, né? O sexto senhor, né? Uma projeção do sexto senhor, né? Arda Narisha Kumara, né? Então ele fabricava diamantes, ele podia atravessar a parede, mas ele nunca fez isso. Por quê? Porque ele respeitava o livre-arbítrio do Luís XVI, de lei cósmica. O Luís XVI deveria ter o livre-arbítrio dele. Não, eu vou. Então é isso que se esperava. Seria a redenção dos Assuros naquela época. Né? Então ele queria manter a monarquia constitucional. Né? Uma monarquia. Ele disse assim, nós vamos manter a monarquia e mais debaixo de um regime constitucional. Mas não quiseram. O Luís XVI não se recusou a isso, e justamente essa fuga, até a fuga da família real, os reis eram amados pelos seus súditos, mas a fuga, eles fugiram, chegou nos limites lá numa cidade de Varennes, foram aprisionados, né, e retornaram a Paris, e o Luís XVI foi considerado traidor. Ele foi suspenso 6 meses. Então ele foi suspenso, ele suspediu a atividade 6 meses. Mas aí realmente não teve mais volta a essa coisa. Mas a Assembleia Nacional Constituinte começou, né? Surgiu a Convenção Nacional, né? E na Convenção Nacional, uma coisa muito importante para o mundo ocidental, né? Formaram-se 3 facções. Olha só que interessante a história. 3 facções. Os girondinos, burgueses, abastados, defensor da propriedade privada. Né? Então, colocavam-se à direita. O Partido Centro era composto por burgueses que receavam as classes populares, mas achavam impossível romper com elas enquanto a Revolução não saísse vitoriosa. Então era o meio, ficavam no centro. E os montanheses, os jacobinos, grupos da esquerda, representavam a média burguesia e as classes populares. Em expressão chamado sans-culotte, aqueles sem calças, aquela calça que protegia, né? os trabalhadores, proletários parisienses, então eles ficavam do lado esquerdo. Aí surge, foi na Convenção Nacional que surge essa notação de direita, esquerda, centro. Vê que interessante? Então, tudo isso que nós temos hoje, de direita, centro e esquerda, foi proveniente da Convenção Nacional. Aliás, se a burguesia tivesse se colocado na esquerda, hoje nós falaremos assim,
os americanos de esquerda, imperialistas, os capitalistas esquerdistas, né? Então, mas, seria da esquerda, mas tem coisa interessante. Né? Essa relatividade que existe entre bem e mal, né? O da esquerda vê o da direita como mal, né? A direita, o mal é a esquerda. Então, mas nós vamos ver coisas curiosas a respeito dessa inversão de valores, é uma coisa curiosíssima, né? Aliás, eu tenho, como eu falei para a Denise, eu tenho um arquivo que eu vou recolhendo, né? E eu falo assim, a história é controvertida. Então, são coisas muito interessantes. E que não vale a pena ser fanático por nada. Assim daqui, assim, não adianta se fanatizar por nada, porque vai quebrar a cara. Então, aí tem que usar a cabeça. Porque o nosso mestre diz, não é bem nem mal, dever. Então, é a sabedoria de JHS, né? Então, aí está. Mas, evidentemente, a revolução continua e surge, eu estou pulando um pouquinho, senão eu fico atrelado aqui, depois eu falo. Vem a época do terror, né? Mais tarde, os girondinos de direita fomentaram a revolta contra os jacobinos, instituindo uma época de terror. Realmente, quando a esquerda assume, foi uma coisa pavorosa, né? Eu, quando era criança, eu lia a Revolução Francesa, né? Eu achava aquilo uma coisa maravilhosa, heróica, né? Tem aquela imagem, né? A Vitória, né? A Vitória daquela mulher, um busto mostrando, segurando a bandeira da França, eu achava uma coisa maravilhosa. Não foi. A Revolução Francesa foi uma coisa bárbara. Quem puder ler Diário do Médico, né? Tem da Lacerda. Tem a coleção inteira. Eu li toda a coleção. Memórias do Médico, né? Do Dumas, mais conhecido como Alexandre de Dumas. Então, o Alexandre de Dumas, mais conhecido como Alexandre de Dumas. Né? E o Alexandre de Dumas, ele faz realmente um relato. O nosso mestre diz que ele se equivoca em determinadas coisas, né? Mas tudo bem, ele, como escritor e historiador, faz realmente uma obra fantástica. E, lendo, a gente vê o que foi a Revolução Francesa, né? Época do terror. Aliás, depois, né, houve mudança no comando da Revolução, é isso? Da esquerda, depois voltou novamente sob o comando da burguesia, não deu certo. Aí, evidentemente, surge Napoleão Bonaparte. Então, o salvador da pátria. Né? Então, veja só, então Napoleão, historicamente, faz a seguinte afirmação: todos os partidos vieram a mim, confiaram-me os seus desígnios, desvendaram os seus segredos e me pediram apoio. Eu acreditei dever a meus concidadãos, aos soldados moribundos de nossos exércitos, a glória nacional conquistada ao preço do seu sangue, a aceitação do comando. Então, evidentemente, ele foi, pela Revolução Francesa, ele assume. Mas só que ele volta a tudo que era. Ele tornou-se um imperador ditatorial, orgulhoso, vaidoso. Isso. E era um ser de hierarquia. Nosso mestre diz, ele tinha uma função importante. Mas o nosso mestre diz que a guerra que ele perdeu foi contra a vaidade e orgulho dele. Ele caiu assim. Tanto que tem, para variar, né? a vaidade e orgulho venceram Napoleão. Isso. Tanto que tem uma história que ele ficou preso em Santa Helena, isso. E os ingleses vinham lá de vez em quando conversar com ele, né? Por algum motivo. Então Napoleão saía vestido de imperador. Ele já estava morrendo, já estava doente. Né? Ele saía vestido todo de imperador, recebia os ingleses, né? Ele assumia sempre aquela postura de, mas evidentemente ele rodou na sua. Poderia ter feito algo importante. Aliás, o nosso mestre fala como traidor da obra, né? Chega ao ponto de ele ser o traidor da obra, isso, uma coisa muito forte, né? Então, ele realmente, ele tinha ao lado dele um homem de capa preta, né? E sempre o acompanhava, o levou para o Egito, ele teve toda uma iniciação no Egito, lá, tudo, então ele tinha tudo na mão para fazer algo importante na Europa, né? Uma união da Europa, um movimento de cidade. Mas ele acabou caindo nomeou os parentes todos para cargos públicos, né? Então foi realmente algo muito importante. Mas ele teve uma função importante, porque por esse, o lado bem e o mal, né? O lado do bem dele, realmente, ao invadir Portugal, ele provoca a vinda da uma Inglaterra, sempre foi aliado da Inglaterra, né? Então Napoleão manda o general Junot invadir Portugal. E dizem que o brasileiro tem o jeitinho, né? Mas o jeitinho foi inventado por Dom João VI. Esse jeitinho foi inventado. Eu até imagino, quando comecei a estudar, imagino Dom João VI na hora, né? Dom João, Sua Majestade, veio o general Junot, vai invadir Lisboa aqui. Então,
o Dom João VI falou assim, pô, vai, se ele vai invadir Lisboa, vamos mudar Portugal de lugar. Não é verdade? Vamos mudar Portugal de lugar. E mudou Portugal de lugar, para o Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro se tornou a capital do Império Português. Perfeito? E foi o único país na América Latina que teve colônia na Europa. Em todo lugar. Tanto que depois o pessoal da Europa quis dissolver essa questão de ser colônia do Brasil, né? Realmente, aí teve toda a história da independência, né? Então, aí surge, quando o Dom João VI sai de Portugal, o Dom João VI é sempre tido, vê a história, né? Contradição. Ele é tido como um bonachão, comedor de frango, né? Mentira. Não é verdade. Ele era um homem muito inteligente. Ele se fazia talvez de bobo, mas de bobo ele não tinha nada. Não é verdade? Então, quando ele saiu com a família imperial, ele já estava lá no horizonte com as caravelas dele em direção do Brasil. Quando o Junot chegou, já não tinha mais como o encalço dele. Daí que surge aquela expressão que eles ficaram a ver navios. Aí que surgiu em Portugal, a ver navios, que surgiu dessa época. Né? Então, mas o Dom João VI, histórica, o museu, a Biblioteca Nacional, fundada por Dom João VI, ele trouxe ele esqueceu um monte de coisa lá no cais, saiu as peças, roupas e tudo mais, os livros ele trouxe. Está no acervo do Rio de Janeiro. A Biblioteca Nacional, Dom João VI trouxe obras de enorme valia para o... Então, Banco do Brasil, né, ele fez. 1808. Casa da Moeda. 1908. 14 anos depois, o Brasil se torna independente. É uma coisa rápida, né? 14 anos, 1908. Então, nesse sentido, Napoleão cumpre uma função, mesmo que deposto das suas regalias como imperador, etc., mas ele realmente, a obra utiliza o Napoleão para fazer para trazer a família imperial para o Brasil, que abriu o caminho para a independência do Brasil. Né? Então, é assim, contando esses fatos muito importantes, vendo a história como ela é. Né? Isso tudo eu falei, Convenção Nacional, a época do terror, Napoleão Bonaparte. Aí então, nessa sequência, nós temos a Revolução Industrial. Né? A Revolução Industrial 1750 a 1760, que foi muito importante para o desenvolvimento do Ocidente. Né? Mas evidenciando, fazendo uma coisa importante. Primeiro, a exploração do trabalho humano. Né? As pessoas trabalhavam lá 14, 15, 20 horas por dia, né? E recebiam salários muito minguados. Né? E também houve um processo muito importante, que é a migração das famílias do campo para a cidade. Então a cidade inchou. À procura de melhores condições de vida, a cidade inchou, né? Houve um inchaço da coisa, não. E, evidentemente, houve já começa uma luta entre o capital e o trabalho. Né? Então, aí surge, então, o termo sabotagem, né? Sabotagem, né? Vem dessa época, né? Porque em francês, sabor, em francês, significa tamanho. Então, o que eles faziam? O industrial tinha as engrenagens, né? A produção industrial já industrializada, as máquinas giravam com as engrenagens. Então, os trabalhadores, para ser vingados dos seus patrões, eles tiravam os tamancos e jogavam nas engrenagens. Então, quebrava tudo, esmagava, né? Quebrava as engrenagens. Aí surgiu o termo sabotagem. O francês que é sabotagem em português, né? O saboca ele jogando os seus tamancos para comprometer as engrenagens. Então aí está a Revolução. Depois uma segunda Revolução Industrial, né? A partir de 1860, e evidentemente diante desse fato surge a escola liberal, né? Liberal, em que determinados filósofos dizem que o Estado só deve intervir em casos especiais. Realmente, quando surge a escola liberal, algo de sinal que já começa a acontecer isso. Então, os liberais diziam, hoje é o liberalismo, né? A concepção liberal, né? Que a Margaret Thatcher sempre seguiu, né? O liberalismo é uma intromissão mínima do Estado nas questões econômicas. Né? Então, o expoente máximo dos fundadores dessa escola foi François Quesnay, 1694
1774, né? Ele dizia assim em francês, laissez-faire, laissez-pas. Né? Laissez-faire, laissez-pas. Deixe passar, deixe fazer, não se intrometa, deixe que a economia vai se fazendo assim mesmo. Né? Interessante que isso está acontecendo no Brasil, né? Esses descolamentos, perceberam? Apesar de todos os problemas que nós temos na área jurídica, moral e ética, o Brasil continua evoluindo. Né? Antigamente era terrível, né? Qualquer coisa que acontecia na esfera do comportamento político, caía isso, caía aquilo, mas agora não, parece que há um descolamento. Isso é muito bom para o Brasil. Apesar dos desmanos políticos, o Brasil continua crescendo. Hoje é a sétima, chegou a sexta economia, né? Agora o Reino Unido se recuperou, passou para a sexta, né? Então, mas dizem as informações que dentro de 20 anos o Brasil vai empatar com a França e vai chegar lá no, né? Hoje, apesar de tudo, claro. O Brasil trata da Avatar, o Messi está certo, então a coisa deve evoluir mesmo. Depois nós vamos analisar o papel dessa equação, né? Então, mesmo assim, o Brasil continua se transformando nesse sentido. Então, hoje nós temos aí a própria Estados Unidos, a maior potência econômica, em segundo a China, isso, em terceiro o Japão, em quarto a Alemanha, que é a maior potência econômica da Europa, né? Em quinto a França, em sexto o Reino Unido, momentaneamente o Brasil foi para cima, mas voltou, e em sétimo o Brasil, em sétimo lugar. Apesar de tudo está em sétimo. Então aí está uma coisa, o Brasil é um fenômeno, né? O Brasil o professor fala assim, eu sou o maior dos absurdos, né? E o Brasil também é o maior dos absurdos, né? Porque assim, ver a história do Brasil é uma coisa absurda, tudo que aconteceu, né? Foi feita, a independência foi feita por um português, né? Olharam no Canal 4 e fizeram assim, qual foi o maior brasileiro de todos os tempos? Eu quase voltei lá, Dom Pedro I. Mas é português, não, mas ele fez a independência do Brasil, foi o maior brasileiro de todos os tempos. E assumiu o brasileiro, tornou-se brasileiro, tudo. Apesar de todo o comportamento dele era bipolar, né? Bipolar, ele tinha repentes, né? Para lá e para cá, mas ele foi um homem que ele fez realmente, era o homem certo para o lugar certo, né? O nosso mestre diz que califica ele com um Manu, né? O Manu, então está certo. Então, semente, principalmente. Sementes. Muita semente, exatamente. Exatamente. Aliás, eu vou contar um caso aqui, está sendo gravado, mas faz parte, né? Um amigo meu, eu trabalhava na Johnson, trabalhei muitos anos ali, um amigo meu que mora na região do Vale, ele conta uma história que existe no Vale, né, do Paraíba, em que o Pedro I passava e dormia nas casas. E tem muito descendente do Pedro I ali. Porque os próprios pais, ele contou, os pais ricos ofereciam as filhas. Bom, eu vou ter um neto, filho do imperador. E assim era assim. Antigamente era assim, né? Uma coisa assim, meu neto vai ser imperador. E teve neto, só que mudou a história, né? Mas de outra forma, o gene de Dom Pedro I já ficou espalhado pelo Brasil. Então, o nosso mestre diz que o Manu tem que conduzir e deixar a genética também. Tanto que eu acho que Jesus Cristo deixou um monte de filho. Ele vai dizer que não era casado, ele deixou porque era a função dele deixar o padrão genético dele. O Avatar, né, o Manu tem que deixar o padrão genético. O nosso mestre deixa bem claro essa questão. Muito bem. Neste sentido da escola, na sequência da escola liberal, nós temos aqui, evidentemente, o surgimento do socialismo, marxismo, sindicalismo, também marca muito a nossa época, né? O Marx, um ser também de uma cultura extraordinária, Marx, né? Ele, resumindo, ele identifica essa defasagem entre o capital e o trabalho. Né? Então ele diz assim, não, o burguês, né, ele usa o trabalho, né, só que a mercadoria que ele vende vale muito mais do que ele paga. Então, a mais-valia. Então, é uma descompensação. O trabalhador não recebe o salário dele, o lucro que o patrão tem. Então, essa foi a ideia do... Aí, evidentemente, aí surge o sindicalismo para fazer essa regulamentação. Né? E é bom o sindicato existir. Mas, evidentemente, o sindicalismo, por vezes, tende a subir o poder. Aí já não é sinárquico, né? A Margaret Thatcher bateu. A Margaret Thatcher bateu com os mineiros lá, ela pôs os mineiros no seu lugar, né? Porque
Então, não, tem que haver um equilíbrio, né? Um equilíbrio entre essas facções, não a predominância de um, porque não dá certo. Mas, historicamente, a gente vê que não dá certo e vamos analisar cada caso aí. Então, temos aí o marxismo, o sindicalismo e também uma corrente do anarquismo. Né? Não o anarquismo relacionado como o contrário da sinarquia. O anarquismo filosófico, né? O anarquismo, os anarquistas diziam que cada região de um país deve se desenvolver independentemente do poder central. Na verdade, tem embutido aí um conhecimento sinárquico, né? Porque a sinarquia, basicamente, ela faz em pequenas comunidades. Isso vai crescendo, depois a gente pode dar uma analisada em como se faz isso. Né? Então, isso é fundamental. Né? Ou seja, veja bem, se alguém for no Senado Federal, no Congresso Nacional e tentar falar em sinarquia, não tem problema, aí não tem condições. Não há como fazer isso. Agora, o trabalho sinárquico tem que ser feito na base. Isso. Semente. Isso, semente, na família, isso vai crescendo. Nós vamos analisar isso como sociedade civil organizada. Né? Então temos aí a diferença. Então existe uma diferença entre o anarquismo filosófico, gerado por esses filósofos anarquistas, e o anarquismo que nós chamamos anarquia que é o contrário da sinarquia. Então, a questão, agora, evidentemente, formou-se aquela direita e esquerda, né, já na Convenção Nacional da Revolução Francesa, a noção de direita e esquerda, mas essa polaridade acabou. Acabou. 1989, queda do Muro de Berlim. E quem tentar pensar dessa maneira, isso já está, isso vem à tona. Né? A família Rockefeller era uma potência, fim do século XIX e início do século XX, a Standard Oil. Né? Então, por interesses do petróleo, o Rockefeller financiou a Revolução Comunista. Né? Então, isso aí, porque o capital não tem cor, né? Não tem ideologia, é o lucro. Então, houve essa... Aí vem a questão histórica. Tem várias questões históricas, né? Inclusive o próprio Rockefeller, na época, ele foi a contradição da orientação política existente nos Estados Unidos. Né? Existia uma oposição àquilo que se fazia na Rússia, depois da União Soviética. Né? Muito bem, então, mas hoje, essa polaridade terminou. Bom, evidentemente, Guerra Fria, houve, depois da Segunda Guerra, né? A invasão de Berlim, os russos invadiram Berlim, né? Também a Segunda Guerra Mundial, disse essa história. Quem começou a guerra foi Hitler. Quando? 1º de setembro de 1939. Agora, no ano de 2009, a primeira-ministra da Alemanha, por favor, o nome dela? Angela Merkel. Esteve na Polônia, tem vídeos na internet. A Angela Merkel vai à Polônia e pede desculpas ao povo polonês por Hitler ter começado a Segunda Guerra. Mas é meia verdade. Por quê? A Polônia foi invadida por duas forças. Os alemães invadiram de um lado e os russos invadiram do outro. Então, na verdade, o Stalin também fez a Segunda Guerra. E tinha um pacto de não agressão. Né? Não agressão entre eles. Mas havia a divisão do espólio, né? Divisão do espólio. Então, na verdade, existe na internet também vídeos em que os alemães chegam, os russos se abraçam, se beijam, né? Dentro da Polônia. Né? Então, veja como uma história interessante. Né? O Stalin realmente esteve lá produzindo a Segunda Guerra Mundial. Mas o Hitler leva a fama. O Hitler também, nessa concepção, ele é um agente dessa transformação. Né? É um agente dessa transformação, não é verdade? É um agente... Aliás, uma vez eu falei isso lá em São José dos Campos, deu uma confusão. Eu falei, não falaram, depois eu tive que ir lá consertar. Né? Falaram assim, não, o Hitler é um avatar de Shiva, né? Avatar de Shiva. Mas Shiva, que Shiva é o agente renovador. Você tem uma casa velha toda arrebentada, você não vai ficar consertando a casa velha. Você derruba e constrói uma nova, né? Aliás, o nosso mestre não diz remendar, ele diz reconstruir o que já está no chão. Reconstruir. O Jesus fala assim, não adianta pôr remendo novo em pano velho. Não fala isso?
Não adianta, como ele disse, se pôr o remendo novo em pano velho, vai romper novamente o pano velho. Então tem que fazer uma roupa nova. Então reconstruir. Então essa é muito interessante essa avaliação desse movimento do nazismo, pelo lado positivo, né, também. O lado negativo morreu, mas foi uma cobrança kármica, né? Uma cobrança kármica muito séria. Né? Guerra Fria, queda do mundo de Berlim e dissolução da União Soviética. Né? Aí, com o tempo, 1922 foi formada a União Soviética, né? Isso foi até 1991. Veio Gorbachev, Glasnost, Perestroika, depois chegou aí o primeiro presidente eleito, Boris Yeltsin, isso. Em 1991, acho que em 90 ele foi eleito, isso. O primeiro presidente eleito democraticamente desde o Czar, né? Quando o Czar foi derrubado e não teve eleições, né? Foi para o Partido Comunista, né? E o interessante dessa história toda, olha que interessante como a história era. Em 1991 ele proíbe o Partido Comunista na União Soviética, na Rússia. Proíbe. Olha só que interessante. Veja como a história é. Ali em Berlim houve uma luta entre o Partido Nazista e o Partido Comunista. Um partido de esquerda, um regime totalitário de direita e um regime totalitário de esquerda. Hoje, quem falar em nazismo na Alemanha é preso. É proibido. É crime. E quem falar em comunismo na Rússia é preso também. É crime. E nos Estados Unidos tem o Partido Comunista. E no Brasil. O Partido Comunista é livre nos Estados Unidos. Ninguém vota neles. Por questões várias questões, é livre nos Estados Unidos. São essas contradições históricas muito interessantes. Né? Então, pelo lado sinárquico, não adianta o fanatismo. Ah, eu sou da direita, eu sou da esquerda. Isso aí a história muda totalmente, os anos passam e as transformações ocorrem e a pessoa, evidente, vai morrer na praia. Né? Então, na sinarquia, não. O entendimento profundo das coisas é muito importante. Né? Então, esse cara dissolução da União Soviética, né? Dissolução da União Soviética, gerações pós-guerra também, né? Muito importante. E entre essas gerações pós-guerra, nós temos aí o surgimento de dúvidas a respeito de como o ser humano devia se comportar, e nessas gerações pós-guerra houve o aparecimento de um movimento que era muito interessante, dos hippies, né? Os hippies, né? Paz e amor, etc. Né? Não agressão, né? Não agressão, tá? E se libertando de todos os preconceitos, né? Foi muito interessante, mas só que depois foi passando, mas não como uma... Eu vejo isso na televisão, né? Na propaganda eleitoral obrigatória, que eu acho é uma coisa horrível, obrigatória. Né? Então vem lá o cidadão. Aliás, o comunismo, eu não estou dizendo se o comunismo é bom ou mal, eu estou apenas analisando os fatos históricos. Né? Hoje o comunismo só existe em Cuba, Coreia do Norte, Albânia, e na cabeça dos militantes e dos partidos espalhados pelo mundo. Né? Por interesse, né? Que ele já sabe muito tá bom. O comunismo está morto. Né? Demagogia. A pessoa, quando me ouve falar assim, diz assim, então você é um partidário da direita, do capitalismo. Não, o capitalismo está se morrendo também. O capitalismo está perdendo as pernas. Vê as crises, né? Aquela crise. Né? Ele não consegue manter as suas pernas, porque está indicando, essas crises estão indicando, olha, pessoal, não é assim. Precisa ser feito uma mudança. Até eu tenho uma palestra em que a mudança do sistema capitalista passa por um processo conceitual. Né? A gente sempre ouve no Brasil, talvez em outros países, precisamos trabalhar para gerar riqueza. Não é isso? Aliás, o ministro fala assim, não, primeiro precisa crescer o bolo, depois dividimos o bolo. Esse bolo nunca foi dividido. Mas existe, pela sinarquia, nós temos uma visão diferente. Veja, pelo sentido capitalista errado, né, o comunismo sumiu. E o capitalismo vai passar por transformações profundas. Já está em crise. Né? Então, veja bem, assim, o homem deve gerar riqueza. Não. Sinarquia. O homem é a riqueza. A riqueza é o homem. Não é verdade? Então, veja bem, no sentido capitalista, nós temos a riqueza e o homem gira em torno da riqueza. Na sinarquia, não. O homem é a riqueza. E a riqueza tem que girar em torno dele. É isso?
Esse é diferente. O homem é a riqueza. Nós somos ricos, a nossa capacidade de criação é a nossa riqueza. No Sinarquia isso vai ser contemplado. É uma revolução que vai existir. Nosso mestre diz um novo padrão monetário, uma nova. Quando o nosso mestre fala um novo padrão monetário, não é uma nova. Eu entendi que era uma nova moeda. Será que vai ser o real que vai ser? Não. Um novo padrão monetário. Uma nova maneira de se entender o que é riqueza. Que não é o dinheiro, é o homem. O homem é a riqueza. O homem gera a riqueza, mas ele é a riqueza. Revolucionário mesmo. Não é revolucionário? Mas é uma revolução extraordinária no sentido sinárquico. Né? Então está havendo, o comunismo cai e o processo do monetário também está sofrendo reveses para uma nova entendimento dessa questão toda. Né? Então isso faz parte. Muito bem? Então são processos planetários. Né? Então aqui nós temos o centenário humano, Atman, Budi, mental abstrato. Nós temos aqui, que nós conhecemos, né? Temos aqui, olha, o físico, denso, vital, astral, mental concreto, Budi, mental abstrato e Atman. Isso é muito importante. Quando nós temos esse esquema, nós começamos a entender, é tão simples esse esquema, né? Mas a simplicidade desse esquema tem um valor extraordinário para o entendimento dessas relações internas do ser humano e na sociedade. Né? Então aqui, desmembrando o quadrado, olha, temos aqui uma tríade e um quadrado. Se nós, desmembrando o quadrado, isso faz parte da literatura de eubiose, nós temos aqui braços e pernas, não é isso? Se eu desmembrar esse quadrado, eu tenho ali um ser, é o esquema de um ser humano, onde tem ali os braços e as pernas. Né? Os braços e as pernas. Né? Só que, evidentemente, como no século XX, não havia essa predominância da tríade superior, que agora no terceiro milênio espera-se, né, que pelo desenvolvimento cada vez maior do mental abstrato, a tríade comece a se manifestar cada vez mais intensamente. Então o que predominava no século XX foi braços e pernas. Então chutes, pancadas de um lado para o outro, né, uma briga, guerra, duas grandes guerras mundiais. Então o que nós temos no terceiro milênio é corpo, colocar a cabeça no corpo, né? Colocar a cabeça no corpo. Desenvolvimento interno. Essa é a verdadeira desenvolvimento. Então nós temos 4 níveis de ação, olha aqui. Olha. Classes, capital, trabalho, 3 e 4. Relacionado a esse quaternário inferior, nós temos ali a classe 3 e a classe 4. Um lida com o capital, outro lida com o trabalho. Isso é anarquia. Se fica só nisso, é anarquia. Foi a polaridade que existiu no século XX, né? Entre o hemisfério oriental e ocidental, uma guerra insana, que realmente não levou a nada. Não levou praticamente a nada. Então, evidentemente, nós temos um poder espiritual e um poder temporal. Já começamos a identificar. Né? Nós temos um poder espiritual ligado com a tríade superior, alguém que dirige, alguém que defende, coletividades. E um poder temporal, referente ao capital e ao trabalho. O grupo 3 e o grupo 4. Aqui já começamos a ver o projeto sinárquico em andamento. Né? Cabeça, aqui. Século XX. Era assim, ó. Pescoço, os membros. Século XXI. Botar a cabeça no tronco. Isso. E corresponde justamente isso. É o trabalho do nosso mestre, né? Isso. Porque desenvolver o mental abstrato cada vez mais, e paralelamente Budi, para desenvolver somente a tríade. Desenvolver somente o sentido da transformação interna, né? Transformação interna. Perspectiva histórico-sociológica, né? Então, para isso, nós temos uma perspectiva histórica e sociológica. Hoje, aqueles que continuam estimulando ou acreditando na luta entre as classes 3 e 4 está na contramão da história. Contramão da história. Eu ia falar uma coisa da propaganda na televisão, então veja assim, sem criticar, eu vou citar um fato que eu não estou criticando partido A, B ou C, mas eu tenho que... O nosso mestre diz que a iniciação está na TV, na rádio, né, no jornal, né? Então, eu vejo um cidadão chega, eu não vejo o partido político, não me interessa, não tem o menor sentido para mim. Mas eu estava passando assim, eu vejo o Partido Comunista, né?
E o cidadão fala, não, porque a burguesia, o cara está completamente fora do tempo. Isso não existe mais. Não existe mais isso. É que nem dizer que o PT é esquerda, né? Pois é, não tem, está atrasado. Olha, você vai na China, uma economia de mercado, de dinheiro, existem ricos na China, existem milionários na China. Ah, a China é comunista, existe milionário na China, tem hotéis, tem. Então é uma economia de mercado. Né? Na Rússia é a mesma coisa, o Partido Comunista é proibido lá. Não pode, falando em Partido Comunista vai preso. Então o cidadão, ou por má informação, falta de estudo, ele continua batendo até, porque a burguesia, não é verdade? Se a gente pegar os partidos, o pessoal de esquerda aqui, é tudo gente rica. Tem dinheiro no banco, ou licitamente ou ilicitamente, mas são pessoas ricas, de qualquer parte do mundo. Né? O pessoal de esquerda, que vai lá, da Europa, a turma da esquerda tem muito dinheiro. Então, não tem mais sentido. Então, esse sentido da polaridade esquerda e direita terminou. Isso acabou. É fim de linha, é uma outra maneira de se encarar. Então, uma perspectiva histórica e sociológica. Né? Então, a continuidade da luta entre classes 3 e 4 é algo que realmente não tem sentido. Então, nós temos aqui, no final desse tema, nós vamos exemplificando o nosso corpo. Veja bem que interessante. Tudo no universo é sinárquico. Tudo no universo sinárquico. Então, aqui no nosso corpo nós temos o pensamento, nós pensamos, é o sistema nervoso. O sistema imunitário, defesa. Nós temos um sistema que nos defende, sistema imunitário. Nós temos um sistema digestivo, que produz energia, é o metabolismo. E nós temos um sistema muscular, do movimento. Então aqui, nós vemos aqui, nessa própria divisão de atividade do nosso sistema, nós temos aqui uma classe 1, que se preocupa com o pensamento, sistema nervoso. Uma classe 2, do sistema imunitário. Uma classe 3, energia, e um sistema muscular das possibilidades. Ou seja, o poder legislativo, o poder judiciário e o poder executivo. Desde a Revolução Francesa, um dos grandes intelectuais, filósofos, né, que desenvolveram esses estudos, já nos levaram a esse entendimento. Né? Evidentemente, a revolução sinárquica do terceiro milênio consiste em irreversível. Depende de nós apressá-la ou retardá-la. É irreversível pelo fato do desenvolvimento mental abstrato, abrindo caminho para a Buda e a Timã. Isso é irreversível. Irreversível. Evidentemente, existe uma mitologia a respeito desses passos da humanidade, né, do passado, de uma utopia. Uma utopia para o futuro. O futuro vai ser assim, etc, né? Mas não sabemos exatamente como vai ser. Então existe essa polaridade. Eles procuram isso mesmo. Eu não sou bom, eu sou dono de uma indústria. Como é que eu vou selecionar os meus funcionários de terceiro milênio? Eu não quero competição, eu quero parceria. No século XX, eu trabalhei 35 anos na indústria. Eu via, o indivíduo vinha ser um executivo, ele é brilhante, mas era um indivíduo brilhante, mas extremamente egoísta, pisava em todo mundo, derrubava todo mundo. Isso não serve mais para o industrial. Ele não quer isso. Ele quer um indivíduo que participe. As reuniões nas indústrias, quando eu saí da Johnson Johnson, não era feita mais numa mesa. O chefe sentava assim e falava com os funcionários. Não, mudaram, mesa redonda. Então, não tem esse negócio. Aí mudaram a mesa, que o chefe fica do lado do funcionário, muda, uma mesa participativa, né? Mesa redonda, ali não tem chefe, vamos discutir. Evidentemente o chefe vai dar a batida final no martelo, né? Mas existe uma associação de ideias, já é um dos princípios da sinarquia, né? E um outro, os empresários procurando das suas fontes, né? Coisa, né? Seja voluntário, e tem projetos já de voluntarismo. Tanto que meu filho chegou a trabalhar voluntariamente sem ganhar nada numa escola do Estado, montando um projeto de empreendedorismo. Né? Na CBN, faz algum tempo, eu vi uma notícia, não sei aqui há quantos anos, né? Determinadas firmas, não é isso? Liberam seus empregados 1 hora por dia, ganhando para trabalhar no terceiro setor. Isso. Mas não vai sair daí para tomar cerveja. Isso Não é assim? fato. Ele comprova, através de documentação, ele trabalha 7 horas e 1 hora ele vai trabalhar, evidentemente, no terceiro setor. E isso, evidentemente, gera para a companhia uma aura de... Não é verdade? A
companhia hoje... Eles ganham um certificado, Um de uma certificado. das melhores empresas. Exatamente. Hoje as companhias se identificam mais melhor daquelas que prestam serviço social, do meio ambiente, social, etc. Né? A Não é questão verdade? da criação dos selos de qualidade. Selos de qualidade, Isso, exatamente. Isso. As empresas querem ter o selo verde. Isso, selo verde, exatamente. Claro. Então a empresa que se associa com o bem-estar da população, a preservação do meio ambiente, ela ganha muito, ela tem lucro, isso dá lucro. Dá lucro preservar a natureza, dá lucro incentivar a parceria com o terceiro setor, e isso cada vez... E o Domênico de Masi, a ideia dele vai ser muito importante, né? 4 horas, o homem vai trabalhar cada vez menos e vai gerar mais emprego, né? Porque diminui a hora. Produzir melhor e ter espaço para criatividade. O que Criatividade, acontece hoje exatamente. é uma demanda imensa por seres criativos. Exatamente. E ele Então, vai... a gente já consegue identificar essa briga, né? Porque você Perfeito. tem aqueles que ainda querem manter o sistema antigo, né? E já tem aqueles que já estão tentando implantar um novo sistema. Né? Então, Você vê, na China, notícia, eu fico catando as notícias assim, na China. Então, eu vi uma notícia muito interessante. Determinadas firmas na China. Determinados empresários, quando querem promover os seus funcionários, eles fazem uma pesquisa na família do indivíduo. Eles vão ver como é que ele trata os filhos, os pais e assim por diante. Não interessa se ele é brilhante, se ele tem PhD, se ele é MBA, não sei o que, não interessa. Interessa como ele funciona na família. Evidentemente, quem trata mal os pais vai tratar mal os funcionários. Não serve para a companhia. Se o indivíduo não trata nem bem os pais, se o indivíduo não dá nem atenção para os pais, o que esperar desse indivíduo? Está fora. Então essa é a mentalidade de alguns empresários chineses. Eu achei excelente a ideia. Porque é o sentido de melhoria do padrão humano, né? De fraternidade, inclusive. Vai valorizando a parte moral do indivíduo. Né? Não só a capacidade. Capacidade, o que é capacidade? Se o indivíduo é muito brilhante, mas ele é um desagregador, está fora. Nesse sentido também, mesmo na parte de avaliação para contratação de funcionário, até uma década passada interessava o tal do QI, né? Do QI. A inteligência, Pô, isso caiu já. uma interpretação totalmente equivocada. Hoje, com Exatamente. o advento da inteligência emocional, das competências, aí já vim para minha amiga aqui falar da parte da educação, das competências, né? Eu entendo bem isso. meu papel é muito lindo, né? E a questão da liderança, o que é um líder hoje? Ele tem que ser colaborativo. Exatamente. Antigamente não, o líder tinha que ser autoritário. Competitivo. Então, hoje já não é mais gerente, é um facilitador. Isso. Eles chamam de facilitador. Então a gente avançou, de qualquer maneira. Eu fui da época em que o chefe chegava, tinha um chefe lá que ele reunia o pessoal, olha, vamos ter uma reunião deliberativa e tal, e reunia todo mundo. Aí todo mundo sentava e ele falava, vai ser assim, 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 assim. Então para que reunir? Se ele vai reunir. Então ele fazia a reunião para comunicar o que ele decidiu. Ué, isso não é cidade. Né? Não vai ser assim, assim, assim. Na verdade, isso não. Na verdade, então isso é muito importante. Esse movimento, né? Aliás, você tem que em várias áreas já começa a surgir uma modificação. Né? O QI muito bem lembrado, né? Inteligências múltiplas. Competência, né? A pessoa No certa para o século lugar XX, certo, mas- esse QI é uma mentira. Isso não existe. Isso foi uma mentira no século É XX. abominada hoje. O indivíduo é inteligente porque tem um alto QI. A não ser se ele quem indique, né? Ele indica, aí disse, quem indica, alto QI, quem indique, né? Mas o QI hoje está fora. Tá Até porque fora. o coeficiente de inteligência altíssimo muitas vezes é um psicopata. Porque exatamente não é Pois é. trabalhar a questão emocional. Exemplo, se a gente pegar o Michelangelo e fazer um teste de QI, talvez ele é baixíssimo. Porque a inteligência dele não é lógico, matemático, dedutivo, é artístico. Einstein foi reprovado. Né? Exatamente. A inteligência de Jesus, o Cristo, do Mestre, nosso Mestre, é uma inteligência cósmica. Então, mas o QI não pode restringir. Então, tem várias mudanças que estão acontecendo. Isso foi muito bem lembrado do QI. A andragogia também, não é isso? Mudar da pedagogia, da didática, é uma nova didática, já começa, a andragogia, não é isso? Seria mais a maiútica, né? A maiútica, exatamente. Então, É um retorno ao Sócrates. Aí é Sócrates. exatamente. Então, a gente vai para a universidade, a andragogia diz, a universidade ensina os alunos como se fossem crianças. Né?
Então chega o professor, é assim, assim e assim. Aí o aluno decora aquele monte de coisa e tem que fazer exatamente como o professor disse. Mas não, tem que ser colaborativo, ele tem que ser criativo. Então, aliás, o Paulo Freire já falava isso. O Paulo Freire foi muito perseguido no Brasil, mas eu entendo na internet o que esse homem tem de títulos espalhados pelo mundo, uma coisa impressionante. Uma coisa impressionante. Todas as universidades, e ele fazia essa pregação do ensino participativo, né? Criativo do indivíduo. Criativo. Então, o nosso mestre é criativo. O nosso mestre é a andragogia. Né? Ele diz assim, olha a andragogia do nosso mestre. Estude, analise, compare e tire as suas próprias conclusões. Ele não fala assim, é assim, fim de papo. Não é assim. Encontre seu próprio mestre. Ele diz assim, no início o mestre, andragogia. No início o mestre mostra o caminho, depois o discípulo segue sozinho para finalmente encontrar o mestre dentro de si mesmo. Andragogia pura, sinatia. Então, o ensinamento dele é andragógico e sinatia. É uma coisa impressionante, a gente vai alinhavando e vai ser para um planetário. Né? Não são maus políticos, são falsos políticos. É verdade? Não são maus. O político não é mau. Se o político, eu vou dizer assim, tem um mau médico. Se não é mau médico, não é médico. Né? Ou é ou não é. O médico ou é bom ou não é. Eu não posso admitir que um médico seja mais ou menos. Está dizendo no vida humana. Não, ele é mais ou menos bom. Não é possível. Ou ele é bom ou não é. E o político também é assim. Ou é bom ou não é. Então, político é um termo absoluto. Né? Agora, o indivíduo que não age de acordo com as diretrizes morais e éticas da política, ele não é um mau político, ele é um falso político. É justamente demagogia. É a demagogia. Ele diz que é uma coisa e não é. Aliás, o próprio, a Elis Regina, né? Aquela música, né? O homem que diz ou não é, o que é mesmo não diz. Perfeito. Então é assim, eles dizem muita coisa. Aliás, o próprio político, ele propõe mudar tudo, melhorar tudo, mas ele não consegue melhorar a sua própria interioridade. Ele tem uma dificuldade muito grande de entender. Nós vamos dar alguns exemplos. Né? Não estou falando do Brasil, estou falando do planeta, do mundo. Às vezes a pessoa, você está falando de África, eu não dou nomes, eu falo do ser humano. Do ser humano. Então aqui, mudança de ciclo, evidentemente, nós temos aqui política no entendimento comum, já falamos dessa questão, né? E tem política na regulação do JHS. Tem uma série de questões, né? É muito vasto, muito vasto. Vamos ver alguma coisa, política no entendimento de JHS. Vamos ver. Todas as vezes que estiver em jogo qualquer trabalho político, veja-se sempre um servir de escudo, de cobertura. O poder temporal e o espiritual é outro. Então não se mistura poder espiritual com o poder financeiro. Nós já vimos isso, mas vamos dar mais detalhes a esse respeito. Vamos aprofundar. JHS. Nosso dever é dar exemplo, apontando a maneira de se fazer uso de novos recursos que chamamos eubióticos e teosóficos. A lei exige, olha só, a lei exige de nós tal coisa, e não o acovardamento, que quase sempre é oriundo de se temer ser prejudicado em seu meio de vida, cargo, etc. Quando a nossa maneira de agir e pensar não vai de encontro a ninguém, nenhuma coisa, a não ser apontando os homens, instituições, governos, nações, etc., que estão errados. Palavra de Melquisedeque, 6 de abril de 58. SBE é a expressão de todos os partidos políticos por ser a expressão máxima da vontade divina. Então não deve ser nunca partidária. Nosso mestre, dizem que quanto mais livre é o povo, mais feliz ele é. Temos, portanto, como individualidade social, a nossa liberdade é restringida. Sujeito ao cumprimento de uma multiplicidade de deveres que a vida nos impõe, o homem aumentará tanto mais sua liberdade, quanto mais permitir que a de seu semelhante se amplie. Então, a fraternidade, também da sua liberdade, quanto mais lhe produzir a liberdade da liga. Nosso mestre também, embora a SBE não seja um partido político, no entanto, ele é a expressão de todos eles, por ser a expressão máxima da vontade divina, dando ao Brasil o direito de berço da nova civilização. Outra do nosso mestre. Tudo isso é hierarquia. Nossa missão é trabalhar pelo engrandecimento material, cultural e espiritual do povo brasileiro.
JHS, é chegada a hora de despertar a consciência do povo brasileiro, tal como um novo desabravar de suas florestas, como desabrochar de suas consciências. O nosso intento é justamente fazer luz sobre tudo aquilo que o povo desconhece. Então é uma coisa muito profunda, JHS falando a respeito desse. E essa joia que é dele, né? A melhor maneira de se comportar na vida é não se preocupar nem com o bem nem com o mal, mas com o dever. Pois aquele que desse permanece não tem tempo para ambas as coisas. Aquele que aspira à sua própria felicidade raramente a relaciona em íntima de interdependência com a felicidade alheia. Então, eu preciso da fraternidade e não do egoísmo. Né? Uma grande parte, tudo JHS, uma grande parte da felicidade a que o homem aspira obtém-na corrompendo seus semelhantes, enquanto que, no sentido eubiótico, toda felicidade, todo prazer, que não contiver o menor vestígio de aperfeiçoamento é fictício e ilícito. Então a corrupção é realmente a pior coisa no Brasil, no mundo, em qualquer lugar. Não é verdade? Não é assim. Os ricos não são melhores nem mais felizes que os pobres. Morrem do mesmo modo. E talvez mais depressa o rico que o pobre. JHS. A fortuna não é uma situação eubiótica na existência humana, senão quando se a considere como um recurso poderoso para concorrer para a felicidade dos demais ou para as suas obras. Então não tem nada de mais ser rico, mas que seja rico de maneira eubiótica. Isso é sinarquia. Depois nós vamos distribuir essas classes, vamos ver como a sinarquia é realmente algo muito importante. A forma principal da vontade, energia, o impulso cego que se manifesta na energia nervosa, é em realidade uma pré-vontade, porque a vontade propriamente dita é o segundo aspecto. A vontade autoconsciente, que é o núcleo do eu. Então, veja bem que são uma série de entendimentos do nosso mestre. São páginas e páginas, mais páginas do nosso mestre. Nós poderíamos ficar aqui horas e horas falando a respeito. É apenas uma síntese, né, com ligeiras pinçadas sobre esse assunto. A sinarquia eubiótica é uma conceituação muito fácil de ser entendida por um lado, mas é um conhecimento de aplicação muito difícil de ser aplicado, mantido os padrões de comportamento humanos atuais. Assim como a eubiose, a sinarquia, no seu aspecto objetivo, está em fase de construção na face da Terra. Portanto, o trabalho do homem é trabalhar para fazer coincidir o aspecto objetivo com o aspecto objetivo ou arquitetural. Isso corresponde a realizar a alquimia, ou seja, a harmonização dos contrários, ou unificação dos complementos, sinarquia. Em outras palavras, harmonizar o poder espiritual com o poder temporal. Então isso aí, a gente vai delineando, depois nós vamos mostrar em gráficos, né? O entendimento da sinarquia pelos simples e pelos intelectualizados. Comigo aconteceu uma coisa interessante. Eu fui dar uma palestra no interior, acho que é São José do Rio Preto, né? E falei sobre sinarquia, mas utilizando outro nome. Eu não pus sinarquia. Eu pus um outro, realização interna, não me lembro agora. Aí o irmão, né, de São José falou assim: Walter, rapaz, tem o seguinte, você vai ter muita gente boiadeiro, vaqueiro, assistindo a sua palestra. Será que eles vão entender isso? Você tem que se preparar, e na palestra vem muita gente lá, né, do campo, né, agricultor, boiadeiro, vaqueiro,